find you, and I will kill you. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, também conhecido como a Turma do Maguinho. Essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele é um descabelado, sempre com um plano da turma, Renato Maciel. Salve, salve, Latalia! Beleza! Genial. Não foi combinado isso, hein? Não foi, cara, mas já que você deixou Cebolinha pra mim, eu aproveitei o embalo. Muito bem, aqui com a gente também, ela é a baixinha irritada que bate nos outros com um coelho da turma, Patrícia Costa. Agora eu não sei quem é o nosso Cebolinha, é você? Cebolinha! Não é assim que ela faz, gente? Linda. Yay, oi, gente! Tô muito feliz, cara. Esse cast vai ser muito lindo. Aqui com a gente também, ele é o faminto que come de tudo e por um milagre de Deus, ou do capeta, não engorda nem 1 quilograma. Da turma, Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes. Hoje é dia de muita nostalgia, muita lembrança e eu não sei o que vai sair daqui. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir também o Ratos de Cinema no nosso Facebook, no nosso YouTube, Instagram e no Twitter. Nós estamos no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem para os nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox, Spotify e Globoplay. Mentira, Globoplay não. Além disso, se você quiser assinar o nosso canal para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, você pode acessar pelo Patreon ou pelo Catarse, e você vai encontrar o link para o Patreon ou Catarse lá no nosso post. Você pode acessar e assinar um dos nossos planos mensais. Você vai ver vários benefícios lá. Nós temos 3 planos. É muito legal, vale a pena. Você tem acesso direto a gente, você pode sugerir temas, você pode participar de bate-papos com a gente. Inclusive, a gente tem vídeos exclusivos. Dá uma olhada lá, Patreon ou Catarse. Nosso tema de hoje será o filme Turma da Mônica Laços, de Daniel Rezende, com Júlia Benite, Kevin Vecchiato, Laura Rousseau, Gabriel Moreira, Ravel Cabral, Paulo Vilenha, Mônica Iose e Rodrigo Santoro. Na trama oficial, Floquinho, o cachorro de estimação do Cebolinha, desaparece. Mônica, Magali e Cascão se juntam a ele numa grande aventura. Eles se embrenham na floresta para encontrar o cãozinho e descobrem que os laços de amizade que os unem são mais importantes do que os conflitos e as diferenças. O filme é baseado nos personagens de quadrinhos criados por Maurício de Souza, mas essa trama é baseada na graphic novel de mesmo nome, criada por Vitor e Lu Cafage. Aí você, querido ouvinte, que está acostumado a escutar a gente, me pergunta por que diabos vocês estão falando desse filme aqui, no Ratoscast. Alguém de vocês quer tentar responder essa pergunta? Eu acho que, cara, pra todo mundo que tá aqui, pra todo mundo que escuta a gente, eu acho que Turma da Mônica fez e faz parte da nossa vida, entendeu? Fala um pouquinho de mim aqui agora. Sim. Cresci lendo Turma da Mônica. Eu escolhi ler Turma da Mônica e não ler X-Men e tal. Então eu sempre li a minha infância, adolescência, eu era assinante. Entendeu? Então, assim, fez parte da minha vida, da minha adolescência inteira. É com muito carinho que a gente se reúne aqui para falar sobre Turma da Mônica, da obra do Maurício de Souza, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o filme. Pra todo mundo que tá escutando a gente, eu acho que muito mais do que o filme vem uma aura de muita coisa boa, né? De infância, de nostalgia, de coisas boas. Sem dúvida. O Maguinho falou um dos motivos. Eu acho que um dos motivos principais é todo esse senso de nostalgia que a gente tem, lembrar da nossa infância. E já que fizeram um filme, finalmente, eu sempre me perguntei como seria um filme da Turma da Mônica. Se finalmente fizeram o filme, por que não? E outro motivo, hein, Maguinho? Atingir um público que a gente nunca atinge. Esse é o Ratoscastzinho, né? Para as crianças também poderem ouvir, então maneirem no palavrão. Ai, sim, justo. Cara, mas eu não sei se eu concordo que a gente tá mirando num público que não é a gente. Porque, na verdade, eu acho eu acho que ainda é o grande público da Turma da Mônica, ainda é a gente. Sim. Eu acho que, por exemplo, lá em casa a gente lê a Turma da Mônica porque os quadrinhos, as revistinhas que a Joana começou a ler são as revistinhas que eu tinha. Então acaba sendo uma coisa que meio que atravessou gerações, assim. Cara, foi o meu primeiro contato com a leitura também, né? Não é só o primeiro contato, e é uma leitura que carrega a nossa cultura junto. Então, eu acho que o que o Maurício de Souza fez com a Turma da Mônica é muito especial. Ele traz esse universo do quadrinho
quadrinho para um universo que é nosso. Me fez gostar de ler. Então, assim, tem muita relevância em muitos sentidos. Me fez conhecer outras partes, me fez pensar no interior do Brasil, me fez pensar, sei lá, na vida depois da morte. Cara, tem muita coisa que veio junto na infância com essas revistinhas de Maurício Souza. E também, assim, um motivo que a gente tá aqui é porque em algum momento a gente comentando o filme, a gente tem opiniões diferentes. E isso também foi muito relevante para que a gente decidisse, não, cara, se todo mundo, cada um tá indo por um caminho, talvez seja legal a gente bater esse papo também. Uhum. E também, Paty, vale lembrar que, assim, nós quase nunca falamos sobre filmes nacionais, né? Quase nunca fazemos um cast especificamente, quase que exclusivamente sobre um filme nacional. Falamos bastante nos casts dos filmes do mês, mas um cast exclusivo de um filme nacional é raro. Enfim, só por isso já é um grande motivo, mas a gente também quer falar sobre um filme feito por pessoas de talento. É um filme muito bem acabado, muito bem feito. Então, não só é nacional, mas é um filme de muita qualidade, sim. Então, fora que a gente pode aproveitar hoje também para falar mal do Rafaelo, porque esse cast ele não vai ouvir, definitivamente. Será? Porque são os dois mundos se enfrentando, né? É um filme nacional, mas também é uma adaptação de quadrinhos. Que ele deve ter lido bastante. Exato. Então, é meio difícil pra ele. Verdade. Como você, eu também sempre fiquei me perguntando por que demorou tanto tempo pra fazer um quadrinho da Turma da Mônica, um filme da Turma da Mônica. Ano que vem, os personagens vão fazer 50 anos, então você vê, demorou quase 50 anos pra finalmente uma adaptação live action ser feita de qualquer forma. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um tipo de filme, e esse é um tipo de cast, que não vai atingir só as crianças. Atinge ao povo brasileiro. Porque a Turma da Mônica tá atrelado à história de todo mundo aqui do Brasil. Ele é o começo para as crianças começarem a ler. Tipo assim, a primeira lembrança que eu tenho de leitura, se eu passei a ler quadrinhos, eu passei a ler quadrinhos por causa do Maurício de Souza e das histórias da Turma da Mônica. Eu nunca fui assinante, mas eu tinha vários, e inclusive a Turma da Mônica fazia almanaques homenageando certos filmes. Então, tipo, tinha o almanaque do Star Wars, tinha o almanaque do Indiana Jones. Então era legal pra mim, porque sempre você via personalidades e pessoas, assim, da mídia que eram representados ali. E isso deve ser talvez motivos de grande orgulho pra todos eles, poder ser retratado ali pelo Maurício de Souza. Então isso é legal. Como eu falei, a Turma da Mônica tava na vida de todo mundo, todos os momentos. Você era uma barbearia, tinha a opção de criança de leitura, que eram os quadrinhos da Mônica. Então eu acho que isso que é legal, ele poder atingir a todo mundo, e o filme, espero que consiga fazer isso, né? Atingir todo mundo aqui do Brasil, independente da idade. Nós sempre fazemos esses casts divididos em duas partes, né? Mas assim, não tem como fazer com spoilers e sem spoilers sobre Turma da Mônica Laços, né? Se você acha que você tem que se preocupar com os spoilers desse filme, acho que você tem que rever as suas prioridades. Se você tá preocupado em saber se eles acham um cachorro ou não... por exemplo. Esse é o grande mistério. Então, eles acham ou não. Não tem nenhuma surpresa cabeluda, assim, nível Star Wars nesse filme, né? O roteiro não foi impresso em negativo, os atores provavelmente não assinaram um acordo de segurança, enfim. Não tem nada disso. Então, nós não vamos fazer com e sem spoilers. E nós vamos falar abertamente sobre o filme, até porque, né? Vamos falar que na cena pós-crédito aparece o Seninha e o Pelezinho. Isso, perfeito. E vale a pena a gente lembrar também, Renatão, que quando a gente lia a revista da Mônica, quem nunca fez isso, né? Ia lá pro final, lia, eles vão achar o cachorro, beleza. E voltava e lia a história todinha. Porque o importante não é achar o cachorro, mas a trajetória em si. Queria saber de vocês, como é que vocês souberam desse filme, como é que vocês descobriram que ele existia, e qual era a expectativa que vocês tinham, já que era o Daniel Rezende, né, de um filme que, como eu falei, é um cineasta iniciante, mas com um bom filme já no currículo, e aí, de repente, tá fazendo um filme completamente diferente do Bingo, o Rei das Manhãs. Que expectativa vocês tinham pra esse filme? Então, já tem alguns anos que eles anunciaram esse projeto, né, então, de cara, não tem como não ficar animado com a ideia de você ver Turma da Mônica chegando ao cinema em live action. Pelo simples fato de você sempre sonhar como seria isso, como eles transportariam esse universo pro cinema. E o que eu fiquei empolgado, acho que foram os dois momentos que eu fiquei mais empolgado, os três que eu fiquei mais empolgado com o projeto, o envolvimento do Daniel Rezende, que eu acho que já dá um outro tipo de peso pro que eles vão levar. Você trazer um diretor do talento dele e que a gente sabe do que ele é capaz, a gente sabe que ele vai entregar um projeto no
mínimo interessante, não vai ser algo que vai ser feito simplesmente pra vender, porque é fácil vender Turma da Mônica, porque a Turma da Mônica é acessível. Mas então, ele é um cara que me animou, e depois disso, a revelação de que seria baseado na graphic novel do Laços, que é uma graphic novel brilhante, assim como toda essa linha que eles fazem na Graphic MSP, que é o selo do grupo do Maurício Souza, que é focado em dar espaço para artistas trabalharem no design deles, no estilo deles, os personagens clássicos, e tem feito um enorme sucesso no decorrer dos últimos 5 anos, que eu acho que é o tempo de existência desse selo. Então isso também me animou, e depois quando eles revelaram as crianças, se eu não me engano foi na Comic Con Experience, eles levaram as crianças lá. Foi. E nossa, é muito legal você poder ver aqueles personagens, você dá cara pra eles, entendeu? Você fala, pô, agora quando eu pensar em Mônica live action, eu vou pensar na cara da Júlia. Então é legal você fazer essa associação. Então quando você bota finalmente um rosto a esses personagens, dá uma outra parada. Então eu fiquei empolgado nesses 3 momentos. Foram aí que eu comecei a pensar nesse projeto e acompanhar esse projeto. Eu recebi pela assessoria, né? A gente faz a assessoria do Ratos, e pela assessoria eu descobri que o filme estava sendo feito e que era o Daniel, já estava meio que fechado. Mas aí, quando eu fui na Comic Con, eu vi os atores lá, e aí engraçado é que eles não precisam... Eles não precisam estar de roupa pra você saber. Esse é o Cebolinha, esse tem cara de Cascão. Essa aqui só pode ser a Mônica, né? Então... E a Magali, idem. A Magali, pra mim, é a mais igual. Assim, eu olhava aquela menina e falava, é a Magali. É igualzinha a Magali. Mas foi assim que eu descobri também. Paty, qual era a expectativa que você tinha? Cara, você falou isso, né? Que eu meio que falei pra vocês assistirem o filme. E é engraçado que quando eu soube que era o Daniel Rezende, eu fiquei assim, cara, irmão, bingo? Turma da Mônica? E aí, assim, por que caminho vai seguir isso, né? Então, é uma expectativa também no sentido de que diferente que pode ser, porque realmente, apesar de ter sido o primeiro trabalho e tal, a expectativa que isso gerou, pelo menos pra mim, foi muito grande, porque eu curti muito o primeiro filme dele. Então, cara, eu acompanho a Turma da Mônica tudo, a gente tem assinatura lá em casa, Mônica Jovem, então assim, realmente é uma coisa que faz muito parte da nossa vida. Então, saber que esse filme ia acontecer é meio que materialização. Eu fiquei pensando nisso, assim, eu lembro da reação do Renato com aquela coisa do Pikachu, do filme do Pokémon e tal. Talvez pra mim tenha sido tão intenso quanto isso foi pra ele, eu acho. Cada notícia que eu sabia sobre esse filme da Turma da Mônica era uma celebração muito grande. Ai, meu Deus, tá chegando, ai, que legal, ai, eles são lindos. Eu não fui à Comic Con, então assim, eu vi as coisas um pouco depois. Cara, mas que incrível, eu também tenho essa mesma sensação de vocês, de como que é fácil olhar pra eles agora e talvez não conseguir mais desassociar os personagens, né? Então, realmente, assim, ele veio cheio de expectativas muito boas e vamos ver aqui agora se elas se concretizaram ou não. Maguinho! Bom, então, a gente já falou aqui, eu já citei também o quão importante é pra mim, né, a Turma da Mônica, o quão representa pra mim muita coisa pra minha infância, adolescência e tal. Quando eu descobri que era o Daniel Rezende, de Bingo, eu falei, cara, é um cara que a gente já respeita, na minha opinião, um dos grandes diretores dessa nova safra, disparado, né? Um cara que conhece de linguagem espetacular, um cara que monta muito bem. E, na verdade, eu tive contato com a graphic novel e tem algum tempo atrás, quando eu tava no Barra Shop esperando começar um filme, eu tava lá numa livraria e comecei a ler. E nunca tinha visto nada parecido. Eu tinha a minha referência dos quadrinhos, que é uma estética bem diferente do que é a graphic novel. Eu achei muito legal. A minha expectativa sobre o filme, eu falei, cara, ok, mas a gente tá falando de uma adaptação que foi feita do real, né? O Laços, ele é a adaptação do universo que a gente conhece, né? E o filme é uma readaptação do Laços. Não é a graphic novel em si, porque tem algumas coisas que no filme não tem. Eu vou ser sincero, tô abrindo o meu coração aqui. Me decepcionou muito o que eu vi em tela. Olha só. Em momento algum, assim, o Turma da Mônica Laços, na minha opinião, eu vi com a minha mãe, tá? Minha mãe me apresentou os quadrinhos quando a gente era moleque. Então, assim, a Turma da Mônica, ela transcende você ser criança ou não. Sim. Né?
Você, quando lê, você volta a ser criança, você pode ter 50, 60, 15, 20. A ideia do Maurício de Souza é você transportar aquela criança que tá sempre em você, né? Quando você lê A Turma da Mônica. E o que eu achei decepcionante é que em nenhum momento, eu voltei para aquela ideia, para aquela sensação de, cara, eu tô vendo uma coisa que fez parte da minha infância. Em nenhum momento, sabe? Em nenhum momento eu me identifiquei com os personagens, nenhum deles. Eu achei as 4 atuações muito fracas, sabe? É um filme que, na minha opinião, tinha um potencial muito grande. Como que eles iam fazer? Eu não sei, não tenho ideia, né? Mas talvez você readaptar uma história que já é adaptada, né? Eu não sei se foi uma grande ideia, né? E pelo menos pra mim, é um filme que ele em nenhum momento eu me vi lendo quando eu era criança, nenhum momento, né? E minha mãe, que não estudou cinema e tal, que tem aquela lembrança, né, de apresentar a Turma da Mônica pra minha sobrinha, que tem 10 anos, ela também acha o filme muito fraco. Então, assim, Turma da Mônica Laços, na minha opinião, é um filme pré-escolar, que talvez as crianças possam curtir. Eu me vi vendo, pra terminar, a pá de cal, né? Eu me vi vendo Denis o Pimentinha. É isso. Em nenhum momento eu me identifiquei com o coração que eu tenho por esse personagem. Pronto, falei. Pro Maguinho não funcionou, então. Renato, você quer falar o que você achou do filme? Na verdade, eu tenho muita coisa pra falar. A primeira é que, tipo, o Maguinho fica falando, eu não reconheci os personagens que eu li, eu não conheci a história que eu li na minha infância ali. Porque ali não era a história da sua infância. Ali é a história do Turma da Mônica Laços. Me surpreende até o Maguinho conhecer o quadrinho, porque o Maguinho começou falando do quadrinho, não porque eu vi a graphic novel e tudo mais. Cara, se você conhece a graphic novel, ela está estampada na tela do cinema. A estética é a mesma, a paleta de cores usada na graphic novel para mostrar aquela cidade, para mostrar tudo, é a mesma paleta de cores na fotografia desse filme, mostrando a cidade, mostrando tudo aquilo como é. Os figurinos, os diálogos, as situações, é tudo tirado da graphic novel. Lógico, tem uma cena no meio do filme que não existe na graphic novel e é talvez o momento do filme que eu achei mais desnecessário, a parte tá aqui concordando, é o momento que eu achei mais... Não tem porquê tá ali, não muda nada na história. A maneira da conclusão, né, o que leva o sequestro do Floquinho e tal, mas o terceiro ato, a maneira que eles encontram no filme pra adaptar aquilo, eu acho inclusive mais interessante do que a maneira da graphic novel. Porque por mais que eu ache que se você conhece o Turma da Mônica Laços, você vai reconhecer tudo do Turma da Mônica Laços naquele filme que a gente tá vendo agora no cinema, quadro a quadro. E você reconhece aqueles personagens, ao mesmo tempo que eles prestam homenagens em easter eggs, em situações, a tudo aquilo dos personagens. Se você achar que, a Magali pegando cachorro quente ali, é porque a Magali gosta de comer. Tem uma cena, logo no começo de uma perseguição das crianças brincando, e a Magali para pra comer cachorro quente. Aquilo da Magali comendo cachorro quente não é um easter egg porque ela gosta de comer. É porque tá exatamente naquele mesmo modelo, tá na graphic novel. Tudo ali, cara, é tirado, é lindo. É tão raro você ver uma adaptação de quadrinho que eles realmente tiram de dentro da página e colocam no cinema e você consegue ver aquilo ali. É tão raro a gente ter um momento desse. E você vê em todos os personagens, você vê a representação deles ali, você vê a amizade deles ali, você compra aquilo ali. A questão do que eles mudam no sequestro do Floquinho, na maneira que as crianças vão agindo, eu acho mais interessante, inclusive, que na graphic novel, porque mostra o amadurecimento deles ali. E olha que a graphic novel é perfeita, mas mostra ali uma relação realmente de laços entre eles, de você ver a importância de um pro outro, você vê questões do cômodo do Cascão com Cebolinha que você não vê na graphic novel, ali você vê muito mais presente, você vê uma questão de amadurecimento daqueles personagens que caminham um pouco diferente do que é na graphic novel, mas ao mesmo tempo eu acho que expande e funciona, até porque são personagens que, como a gente comentou aqui várias vezes, cresceram com a gente. Então eu discordo de tudo. Cara, se tem uma palavra que o Maguinho falou que eu concordo, é a palavra que o nome do filme é Turma da Mônica Laços e foi feito pelo Maurício de Souza. De resto, eu discordo de absolutamente tudo. Gritante de tudo que ele falou, cara. Calma, Renato, olha aí a... Respira, tá vermelho, cara, Renato, olha, tá vermelho. a tua veia deve estar pulsando. Vou aí. pegar uma cerveja. Vai lá. Patrícia,
Cara, eu entendo o que o Maguinho falou. Eu não concordo também, não. Eu concordo muito com o Renato. Mas eu entendo o que o Maguinho falou no sentido de que talvez você leu, folheou a graphic novel, mas talvez não tivesse tão familiarizado assim com... Talvez com outras da mesma sequência ou com a proposta do que era. Mas então eu entendo, de certa forma, as pessoas que esperavam uma coisa mais fiel aos quadrinhos. Mas ainda assim, eu acho que o que é muito perfeito nesse filme é essa coisa que o Renato falou, que apesar de você ter detalhadamente o clima, as cores, o sentimento da graphic novel, você tem os detalhes dos quadrinhos. Em minúcias você tem uma cor de uma casa, você tem coisas que eram muito nítidas, assim. Era muito fácil de perceber como que tinha essa referência o tempo todo ao original e não só a graphic novel. Que ele se usou, assim, né, do que a graphic novel fez, mas se aprofundou, fazendo sempre essas referências e essa reverência também ao que esses personagens tinham de essência. Eu, quando li a graphic novel a primeira vez, eu lembro muito claramente, assim, do momento, de como que eu fiquei, não sei, embasbacada, assim, como que eles conseguiram pegar esses personagens que eram simples, né, de um universo que eram crianças e acrescentar uma carga emocional que estava presente não só nesses laços entre eles, mas na maneira que se construiu cada desenho, cada quadro, nas cores, nos olhares, uma maturidade que passa pelo filme, né? Passa por essas relações, que você começa nos primeiros momentos do filme, você tem toda essa construção desse universo dos quadrinhos, que é como se fosse uma historinha, né? Você tem essa primeira cena, essas primeiras cenas como se fosse uma historinha acontecendo. Isso. E se terminando, né? Porque as historinhas sempre terminam com os meninos levando, muitas historinhas terminam com os meninos levando as coelhadas. Então, você tem toda essa construção do quadrinho, mas você sai daquilo ali e você vai pra uma coisa muito mais profunda, que é essa jornada de amadurecimento deles. Não é um filme perfeito, no sentido de que eu também tenho problemas com algumas coisas que aconteceram, principalmente no roteiro, alguns diálogos que eu acho que poderiam ser melhores, apesar de representarem muito bem o que estava no graphic novel. Eu senti falta de algumas coisas. Alguma coisa de ritmo que me incomodou em alguns momentos, talvez alguma cena que não precisasse estar ali, que era desnecessário, algumas mudanças que, pra quê, sabe? Mas, no final das contas, cara, eu chorei 3 vezes. Cara, quando começou a música e eles começaram a correr, eu já tava chorando. Porque imediatamente aquilo se conectou comigo e com todas as vezes que eu vi aqueles personagens fazendo aquilo na minha cabeça. Então, assim, eu realmente, assim, que ruim, Maguinho. Fiquei triste por você. Porque que oportunidade que a sua criança interior perdeu de curtir esse momento, de sentir esse amadurecimento desses personagens que são tão importantes pra gente. Olha só, eu acho que tudo é uma questão de expectativa, né? A minha expectativa pra esse filme era muito por causa do diretor. Eu acho que de vocês todos, pelo que vocês falaram, eu sempre li Mônica também, mas eu acho que eu não era o fã que vocês são, pelo jeito que ainda além. Lógico, né? Coração gelado, você só, não, quando era criança, você via só a linha direto. Coração gelado. Você decide. O coração gelado desse cast mudou de persona. Porque eu adorei o filme. O Maguinho, quando ele contou pra gente que ele não gostou do filme, ele contou isso seguido do fato de que a sala tava muito cheia, que tinha muita criança gritando, os pais não ligam e não sei o quê. Isso é uma coisa que já irrita o Maguinho há muito tempo já, entendeu? Então, assim, você às vezes sentar pra entrar num clima de um filme e você não conseguir por N fatores externos, isso pode contribuir pra você não gostar do filme. O que me surpreendeu, na verdade, agora entrando um pouco na trama do filme em si, é que o maior problema do filme, pra mim, o Maguinho não falou, né? Ele falou que ele não conseguiu conectar com os personagens, não voltou à infância dele, não se divertiu. Mas assim, o maior problema desse filme pra mim, saindo do cinema, eu fiquei pensando nisso, e aí me lembrou também um pouco o Bingo, tá? Só que no Bingo eu acho que isso é menos, nesse filme eu acho que é mais. É que eu não sei se esse filme funciona pra alguém que não conhece bem os personagens dos quadrinhos. Se você nunca teve acesso a Mônica na sua vida, e aí eu tô falando um pouco das crianças de hoje, que não são todas as crianças de hoje que conhecem Mônica, por incrível que pareça. Ou se você, aí eu tenho amigos que moram fora, os filhos consequentemente moram fora, e talvez não tenham acesso tão fácil também a Mônica. Ou seja, eu não acho que esse filme se sustenta como filme por si só. Ele não é uma história só, começo, meio e fim, esquece quadrinhos. A gente só falou dos quadrinhos até agora, mas como filme, ele se sustenta? Ou ele é só uma versão atuada do que a gente viu nos quadrinhos? Ele é só uma excelente homenagem?
Isso é uma coisa que eu fiquei debatendo. O que vocês acham disso? Vou voltar pro Maguinho, por exemplo. Você foi no um dos pontos principais, né? Eu respeito muito aqui, cara, o Renato, Patrícia, né? Mas eu concordo também que, assim, como filme, já o que você chama de sentido fílmico, que você criou essa palavra? Sentido fílmico, encaixa aí, eu acho, assim, o roteiro extremamente arrastado. O segundo ato, especificamente, ele não acabava. E foi o que eu te falei, cara, eu acho que o principal, a história, por mais que eu entenda, eu não quero nunca imaginar uma Turma da Mônica com uma história séria e tal, mas, cara, a história, na minha opinião, ela é muito boba. Eu me vi vendo os Batutinhas, vendo Dennis Pimentinha. Eu acho que, assim, tem que bater palmas pro Daniel Rezende. Esteticamente, o filme é muito bonito, né? Ele consegue movimento de câmera, sabe? Com uns travelers muito lindos e tal, que remetem bastante à história da graphic novel. Ok, mas isso não sustenta um bom filme. Esteticamente, né, o roteiro, na minha opinião, ele peca bastante. E o principal, que eu sempre falo, é difícil você comparar crianças em filmes americanos, porque nos Estados Unidos você, isso vem de berço. Ali não é criança, é tudo robô. Eu não acredito que aquilo seja criança. Vem da escola, né? A gente aqui não tem incentivo nenhum, né, de cultura pra isso. Então você achar crianças que atuam bem não é uma coisa tão fácil assim. E, de novo, as 4 pessoas, né, as 4 crianças, por mais que a Mônica seja a melhor dali, ela tá longe de ser uma boa atriz. Tá longe ainda. Tá longe, né? O Cascão, horrível. Cebolinha, péssimo. A Magali, a Magali também. Então, assim, o que me pegou muito, assim, o roteiro é fraco e as atuações são muito, muito ruins. Ele já me entregou o microfone aqui. Mas manda ver, Renato. É você mesmo. Cara, você falar o filme é bobo, a história é boba. Você tem o quê? 36 anos? 39. Você lê Turma da Mônica pelo menos o quê? Uns 30 anos. Pelo menos 30 anos. O que você espera, cara? É Turma da Mônica. Patrícia, segura o Renato, por favor. Não, sério, o que você espera? Mas eu acabei de falar. Calma. Peraí, a história da Turma da Mônica sempre foi uma história boba, sempre uma história leve. Turma da Mônica veio de tirinhas. Os quadrinhos de Turma da Mônica vieram de tirinhas. São histórias começo, meio, fim, acabou. Bobinho, das crianças querendo... O objetivo de Cebolinha na vida é pegar a porra do coelho de pelúcia. O que você espera desse filme? Você falou do Laços, eu volto. Se você falou de Laços, você conhece Laços. A história de Laços é aquela. A história do Laços, da graphic novel, premiada graphic novel, diga-se de passagem, é a mesma que tá no filme. É a mesma. Lógico, a cena do louco não tem na graphic novel. Beleza. É o que eu acho o pior momento do filme. Uhum. Mas não muda a história do filme. A história do filme é a mesma. A jornada ainda é a mesma. O que os personagens passam e amadurecem e tudo mais é a mesma. Então, tipo assim, é o que a Paty falou antes. Pega um conceito bobo, infantil, em aspas, que é o conceito da Turma da Mônica, e dá camadas um pouco mais maduras e lados pouco explorados dentro do personagem da Turma da Mônica. Quando você viu nos quadrinhos da Turma da Mônica o Cebolinha falando com a Mônica daquele jeito, e em vez de ela dar uma coelhada nele, ela começa a chorar. Os atores não são os melhores do mundo, mas pra dizer que naquele momento você não comprou o Cebolinha e a Mônica, eu comprei demais. O Cascão, concordo com você, o menino não é bom. E eu não tô falando que a Julia Benite e o Kevin Vecchiato são exímios atores, mas eles me venderam totalmente o que a Mônica e o Cebolinha são, e principalmente nesse momento. Eu colocaria até, assim, eu fiquei pensando nisso depois, falei, cara, acho que faltava o Cebolinha falar alguma coisa, alguém falar alguma coisa, tipo um confronto, sabe? Eu acho que você pensa num confronto, na hora você fica pensando assim, com a sua cabeça, fala, cara, eu falaria alguma verdade, eu falaria alguma coisa na hora. Mas eu achei tão sincero o silêncio dele, só o choro, porque é uma parada tão infantil. Você, quando criança, você fica coado, você vê o outro chorar, você não faz nada, você só chora. Você engole aquilo. E eu achei aquilo ali muito verdadeiro, assim como eu achei vários momentos muito verdadeiros. Então, eu não sei se é porque o que eu esperava do filme era simplesmente uma história da Turma da Mônica, e eu tive uma história da Turma da Mônica. Uhum. Eu acho que por isso que talvez eu não tenha me incomodado com o roteiro. Lógico, o roteiro não é... os diálogos ali são ser estudados. O nosso filme da Turma da Mônica merece um Oscar de roteiro. Não, cara. Mas os quadrinhos de Turma da Mônica também não são, tipo, um exímio roteiro. São histórias divertidas. São histórias que vão conversar com você. Assim como esses personagens vão conversar com você. E ali você teve a mesma história de uma graphic novel, que é uma versão um pouco mais madura de uma mesma história de quadrinhos que você cresceu vendo. Então, tipo, eu acho que o ponto
que não me incomodou com isso é exatamente isso, eu já esperava aquilo ali. O Cipreste mencionou sim um ponto que eu achei fundamental e eu não tinha parado pra pensar. O filme realmente se sustenta como um filme se você não conhece Turma da Mônica. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, acho que você bateu num ponto que eu achei excelente, que é se o filme se sustenta. E eu tô aqui pensando realmente se ele se sustenta. É uma coisa eu acho que sim. Se eu for botar, eu acho, não é porque eu gostei, mas eu acho que sim. Porque você compra com 5 minutos iniciais, que é o plano do Cebolinha e do Cascão, de roubar o Sansão e eles fugindo. Naquele momento você compra a relação daqueles... Você entende como é a relação daqueles 4, você entende qual é o objetivo do Cebolinha, você entende como funciona aquela cidadezinha deles, como funciona a dinâmica daquelas pessoas que moram lá. Tanto que no momento que eles encontram os meninos valentões, tal, que é a galera lá do capuz, tal, que também tá na graphic novel, eu virei pra Dani e falei, esse aí é o momento de choque de realidade, que eles estão encontrando as crianças de São Paulo agora que vão quebrar eles. Tá o Cebolinha falando de lado, todo mundo infantilzão, eles vão encontrar os moleques da truta, os truta da quebrada, que vão meter a porrada neles. E é um choque de realidade, porque ali você vê. Então, é o que eu te falo, em 5 minutos você compra os objetivos daquelas crianças, a relação daquelas crianças, como é a infância deles, como é a dinâmica deles. Então, eu acho que sim, ali você é apresentado a eles sem conhecer antes, você sabe que eles são amigos, você sabe que eles estão brincando, você sabe que eles têm que o Cebolinha quer aquilo ali, você sabe como é que é a Mônica. Eu acho que, por mais que é muito fácil pra gente, porque a gente conhece os personagens, mas eu acho que quem não conhece também entenderia fácil quem eles são e os objetivos deles. E depois, qual é a história do filme? Como eu comentei, é uma história muito simples. Você não precisa de pensar demais pra você entender quais são daqueles personagens e qual é o objetivo deles no filme. Cara, correndo o risco de ser redundante, de repetir o que o Renato falou, imediatamente quando vocês falaram isso, eu pensei que não, porque exatamente, eu até já falei isso aqui durante o cast, que a primeira sensação que eu tive no primeiro ato, nos primeiros minutos do filme, foi que eles estavam construindo os personagens, quem tá assistindo, independente de se você já assistiu ou não. Então eu acho que fica muito claro quem é quem e qual é a relação deles, assim como o Renato falou. O Maguinho citou os Batutinhas como se fosse um demérito. Na verdade, eu não acho que seja um demérito. Eu acho que, assim como os Batutinhas, que funcionou muito pra gente aqui, eu acho que o filme segue talvez esse caminho de alguma forma, em que você, cara, em 5 minutos nos Batutinhas, você sabe que você tem o grupo dos meninos e que as meninas não podem entrar e que o objetivo das meninas que o objetivo dele é levar a menina pra tomar sorvete, nananã, e que ele quer... Spoilers pro Batutinhas aí. Que ela não conte quem ganhou a corrida no final, tá tudo certo. Bom. Então, assim, e aí o Renato usou uma palavra que aí é onde eu discordo dele, que eu não acho que a Turma da Mônica seja bobo ou infantil. Eu acho que é simples. E eu acho que a simplicidade, ela não é necessariamente boba ou infantil. Eu acho que no simples você consegue transmitir muita coisa sem você necessariamente precisar de um grande recurso narrativo, linguístico, que na verdade eu citei os quadrinhos do DuckTales. Você tem na Turma da Mônica uma história completa em 4, 5 páginas, em que os personagens interagem, você tem uma lição no final da história sempre, e você tem cenários que são simples, tudo é simples, os diálogos são simples, o cenário é simples, mas aquilo não é necessariamente de menor valor, ou é menos complexo, porque na verdade você consegue dentro dessa simplicidade desenvolver grandes temas e grandes questões. E eu acho assim, que no filme especificamente, você tem esse pano de fundo que é a simplicidade dessas ter que resgatar o Floquinho, e na verdade essa história simples, ela se transforma na história de amadurecimento desses personagens e das relações deles. Cara, isso é claro, em qualquer país, em qualquer lugar que você vai assistir essa história se sustenta. Eu acho que não tem como não se sustentar uma história que ela é simples e ela é clara e os personagens estão bem delimitados. Ok, a gente tem o Cascão, né? O Cascão que a gente conhece dos quadrinhos, e aí a gente tem um menino e você olha, o Cascão tem muito mais personalidade do que esse menino tem, então talvez fique um pouco, talvez a gente que tá, talvez é mais falho pra gente do que pra alguém que não conhece, que tá assistindo, porque a gente tem esses parâmetros de comparação. Quem tá assistindo pela primeira vez, que não tem contato com esses personagens, tá pegando esses meninos frescos, então pode ser qualquer coisa, sabe? Então é muito mais fácil a gente que não conhece ter problemas do que quem tá assistindo e não conhece. Eu acho que na verdade é o contrário. Eu acho que talvez ele vai funcionar, as pessoas vão ter menos problemas do que o Maguinho teve se você não conhece. Porque aquilo ali é o que é aquilo que tem. Se você não tem nada com o que comparar, você não vai ter problemas com o fato do menino, porra, o Cascão é foda, ele é cheio de personalidade, ele é irônico, ele tem umas coisas que você realmente não percebe no desenvolvimento desse menino do personagem.
Mas, cara, eu acho que pra uma pessoa que não conhece, faria falta zero. Cara, muito bem dito, Paty. Muito bem dito. Olha só, o Felipe Fernandes, nosso crítico lá do nosso site, ele fez uma crítica que eu recomendo. É sensacional sobre esse filme. Mesmo se você não tiver curiosidade de ver o filme, dá uma olhada na crítica, porque se você tá aí pensando, porra, mas vocês estão explicando Turma da Mônica Laços, qual é a lógica, qual é o sentido, primeiro ato, segundo ato. Mas eu acho que isso é parte da diversão também, de você ir ver o filme e por que você gosta, por que você não gosta. Mas o Felipe, ele na crítica dele, eu até queria ler um trechinho. Tem algumas coisas que ele cita aqui, e tem algumas coisas que eu concordo e algumas coisas eu discordo. Mas eu queria saber de vocês. Ele fala assim que o filme tem alguns problemas. Ele gostou bastante do filme, ele deu 4 queijinhos pro filme, mas ele disse o seguinte, o primeiro problema deles é a protagonista não é a Mônica, e sim o Cebolinha. Desde o início, toda a trama gira ao redor dele, o próprio filme chega a brincar com isso em 2 momentos. E ele fala também o seguinte, o segundo ato, a parte em que eles estão atravessando a floresta, carece de motivadores. Algumas cenas são desnecessárias, não acrescentando em nada à jornada, nem ao crescimento dos personagens individualmente ou como grupo. E ele comentou também o fato de que os adultos da trama, os pais, né, não acrescentam nada, e o fato deles procurarem os filhos não levam a lugar nenhum e soa como um artifício para estender a duração do filme. Eu só queria dizer o seguinte, eu concordo com a primeira parte, o filme realmente não parece ser da Mônica. A Mônica é mero detalhe coadjuvante no filme, eu acho. Segunda coisa, eu não concordo com a parte do segundo ato, que é o que a maioria das pessoas criticam. Eu acho que tá ali exatamente a jornada do Cebolinha. Aí que eu falo. A parte onde ele fala que vai ficar acordado e não fica, né? Não, deixa que é o seu primeiro olhar e tal, não sei o quê. Tudo que ele passa ali no filme, na verdade, na cabeça dele funciona como, cara, as pessoas são meus amigos, eu preciso proteger eles de uma certa forma. Essa cena da dormida só tem um problema, não tem um payoff. Eles não descobrem que ele dormiu e a cena não tem uma cobrança em cima dele, né? Na verdade, tem uma cobrança muito maior logo depois em cima da Magali que comeu a comida. É porque, na verdade, ele não é pego na mentira dele. Essa que é a Exato, parada. não tem o porque payoff. Porque ele não dorme, ele dorme, na verdade. Aí quando ele acorda, as pessoas, você ficou acordado a noite toda. Tal, parabéns, legal, É legal, ele é legal. Mas você vê que ele se sente mal. Mas ele tá ok, não, fiquei, tudo bem. Ao mesmo tempo eles olham, a Magali comeu tudo. Aí eles, a Magali, caraca. Só que de momento eles pensam, a Magali, se ela comeu tudo, por que o Cebolinha não acordou ela? Você tava acordado, por que ele não... para de comer o negócio. Aí que eu falo que eu acho que tem sim um crescimento ali. Que é o fato de que ele tem um momento onde ele poderia abandonar eles, ele já tem o floquinho e os amigos estão presos e ele, eu não vou deixar meus amigos. Ele volta e ele volta com um plano e eu vou tirar vocês daqui. Então assim, até num filme simples, se você aí, ouvinte, tá pensando, eu tô mandando amor e tal. Cara, não, eu acho que tem elementos que foram trabalhados sim. A cena que eles choram, né, um com os outros, é um exemplo disso. Pra mim, tem ali uma trama, tem uma preocupação em fazer eles serem mais do que, variavelmente, eles acabam sendo frequentemente nos quadrinhos, que ela é a comilona, essa é a gordinha irritada. Sair do estereotipo dele. Exato. Então eu acho que sim, o filme apresenta isso. Agora, é difícil discordar dessa parte dos pais, né? Os pais, você tem ali 8 pais e só 2 têm falas. Que são, inclusive, os atores que você reconhece. A Mônica Iose e o Paulinho Vilhena. Os outros não falam. Você escuta uns murmurinhos assim, mas todo mundo segue o que aqueles 2 falam. Então isso chega a ser cômico. Na verdade, também. Na história original, o Floquinho, ele some, né, de cara, assim, eles acham que ele some porque a mãe de Cebolinha deixou o portão aberto. Aham. Então tem toda a questão dela se sentir culpada e tudo mais. E é engraçado, porque se você parar pra ver no filme, o foco de preocupação, sempre quando eles mostram, é a mãe do Cebolinha. Sim. É a mãe do Cebolinha que tá mais triste, é a mãe dele que tá mais coisa. Só que quem não leu, fica com isso meio vago. Você fica assim, por que ela tá sentindo mais pelos outros? Por que ela que tá, a mãe da Mônica tá lá, não, fica tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Tipo, todos eles ficam preocupados, mas ela que parece que tem um negócio maior. Só que no filme não dá esse destaque pra ela. O máximo que eles escolhem fazer pra dar em aspas, destaque pra relação dos pais, é a questão do Cabelol, que não existe na história original, e aqui tá também como easter egg pro Cabelol, que é uma parada dos quadrinhos e tal, né? Pode crer. Cara, o que eu ia falar é que realmente essa parte de todas as coisas
os pais foi o que me incomodou. Porque, cara, as crianças sumiram, meu irmão. O que eles estão fazendo? Eles estão, tipo, passeando pela praça que é em frente à casa. Você acha que é suficiente você passear pela praça em frente à casa? E aí é nessa hora que eu falei que tem coisas no roteiro que me incomodam um pouco. Porque aí é desnecessário. Porque aí no final das contas fica só feio que aqueles pais estão ali fazendo o quê, cara? Aí eles estão reunidos numa salinha, tipo, batendo papo como se nada tivesse acontecido. A mãe da Mônica, a mãe do Cebolinha tomando um chazinho. E realmente isso que o Renato falou. Você tem uma carga de culpa na graphic novel que você não sabe que isso existe quando você tá no filme. E aí você fica vendo ela sofrendo, mas você não sabe por quê. Parece que só o filho dela que sumiu. Então, assim, realmente eu concordo com o Felipe quando ele diz que tem algumas coisas que estão ali que talvez precisassem ser melhor trabalhadas, talvez. E talvez fosse simples de fazer. Então eu acho que quando eu falei mais cedo que eu tive alguns problemas com o roteiro, então nessas questõezinhas, como você falou, ficou faltando alguma conclusão pro fato dele ter dormido. Pra mim ficou faltando alguma conclusão. Cara, o Felipe falou em pontos muito importantes, né? Eu acho que, assim, a importância e a relevância dos pais no filme, na minha opinião, é nenhuma, né? Nenhuma. Agora, tem uma coisa que a gente tá aqui falando o tempo todo, né? Em nenhum momento eu citei ou falei que eu gostaria que o roteiro fosse rebuscado, que Turma da Mônica são coisas bobinhas mesmo, entendeu? Eu concordo com isso é verdade, cara. Eu não pedi isso. Só que, assim, e a graphic novel, ela funciona. Eu li, ela é maravilhosa. Você consegue dar camadas pra personagens que esteticamente não são do nosso mundo, e você consegue colocar amadurecimentos para personagens que, assim, são histórias, é uma história muito, muito boa, mas ela funciona na graphic novel. Isso, no live action ela não funcionou, primeiro porque os atores não são bons e não me conectou. Outra coisa, a história também não me conectou. É um roteiro fraco. Mais que eu entenda que você pegou a graphic novel e transportou pra tela, mas, porra, são linguagens diferentes. São narrativas diferentes. Mesma coisa, você vai ver um livro funciona melhor do que um filme, e muitas vezes. A graphic novel é maravilhosa. Eu li e achei fantástica. Só que como filme, por mais que você tenha adaptado quase tudo do filme, quase tudo da graphic novel, estética, palheta, personagens, amadurecimento, mas, porra, são atores que estão ali. Não são desenhos. Que você consegue, com o desenho, você consegue, com a sua mente, você ir pra lugares que você nem imagina. Mas quando você vê personagens atuando, você não consegue se transportar, porque eles estão ali. Eles estão ali, estão atuando, tá passando o que você leu de uma historinha pro mundo real. E esse mundo real foi o que não me conectou. Entendeu? Teve alguma coisa que você gostou, Maguinho, do filme? Cara, foi o que eu falei. Eu gostei muito da direção do Daniel. É um cara que... Edição, você gostou? Fotografia? Edição, estética, paleta de cores, fotografia. Toda a parte estética do filme, né, ela remete ao Limoeiro. Eu acho que a direção dele é muito boa. Continua sendo um cara fantástico, né? Mas eu acho que é muito abaixo do Bingo. Muito. Não comparando uma história com a outra, tá? Eu acho que como filme, dois filmes, se você colocar em uma balança, o Bingo é um filme muito, muito melhor. Olha só, só uma curiosidade, o filme foi filmado em Poços de Caldas, Minas Gerais, e foi filmado durante o inverno de Minas Gerais, hein? Foi uma coisa curiosa que eu fiquei pensando, né, durante o filme, que lugar legal, que lugar lindo, que lugar completo. Agora, eu discordo do Maguinho quanto os atores mirins, eu acho que, sinceramente, eu comprei todos eles, gostei, até o Cascão, achei legal. Sim, ele é o mais fraco dos quatro, mas o Cascão também, enfim, dentro da trama do filme, eu acho que ele é pra ser um destaque mais cômico, ele é um alívio cômico também, vamos dizer assim. Assim como a Magali, mas eu gostei da atriz que faz a Magali, cara. Eu gostei, sinceramente. Eu acho que eu ri muito com a Magali nesse filme. Eu adoro a Magali dos quatro, eu já vi isso, que era o que eu mais gostava. Acho ela com uma personalidade muito própria. Me diverti com a atriz. Acho que ela embarcou muito bem na... E as piadas, as tiradas, ela cara, tá numa missão... parte do o que tem pro almoço... ela tá numa missão... todo mundo tá numa missão séria e tal. Ela não, ela tá acompanhando a galera. Então, assim, eu gosto do personagem no filme, eu acho legal. Acho que tá bem, como é que fala? Adaptado
adaptado, né? Todos eles estão... o Cebolinha foi o que eu achei... Assim, o ator tá bem, não achei ele mal, não. Como eu falei, não achei ninguém mal. Mas foi o que menos me pareceu com o Cebolinha que eu conheço. Principalmente pela caracterização. Vendo o Everton, o atacante da seleção brasileira, porra, aquele cabelo ali é que tem que ser o do Cebolinha. Aquele cabelo ali, pra mim, é o Cebolinha. Agora, o garoto com muito cabelo, realmente me incomodou um pouco. Ah, tudo bem, tem um fio ou outro pro lado e pra cima, mas, né? Forçou a barra. O Cascão me incomodou mais. Podia deixar pelo menos o cabelo raspado dele, né? Sei lá, raspava o cabelo todo. Acho que eles modernizaram, vamos dizer assim. As meninas não, as meninas estão iguais, mas os meninos... Mas enfim, eu queria perguntar pra vocês. Maguinho já falou, mas Patrícia e Renato, o que vocês acharam das crianças? Cara, eu não tinha... Assim, meu personagem favorito é o Cascão. Mas eu não... Apesar dele ser o mais fraco, eu entendo que dentro dessa narrativa, que foi a narrativa escolhida, o papel dele não é o papel central. E assim, as pessoas falaram, mas a Turma da Mônica, mas o Cebolinha é o principal. Foda-se. Eu sei que a gente tem que minimizar Olha o palavrão, uso de palavrão. Porque, cara, não é assim nos quadrinhos também. A gente não tem histórias que são mais focadas em um personagem, histórias que são mais focadas em outro. Essa história escolhida tem um arco que acaba privilegiando um pouquinho mais o Cebolinha, mas, cara, é isso. É o que tem pra hoje. Mas você gostou dos atores? Não me incomoda. Eu gostei eu de maneira geral, até do Cascão, assim, eu concordo com você que o que eu senti falta nos meninos foi a personalidade deles, eu acho. Não a atuação em si, mas talvez o desenvolvimento dos personagens mais próximo da personalidade de cada um. Mas a Magali e a Mônica, não. Eu achei que as meninas estão super bem, achei que a personalidade delas é bem parecida com o que eu esperava, mas os meninos, eu acho que, apesar da dinâmica funcionar, porque o Cebolinha é muito malicioso, então eu acho que faltou alguma coisa nesse sentido, assim. Ele tem aquela risada, e o Cascão, essa coisa de ser irônico, de debochar dele, cara, pô, isso não vai... não vai dar certo, não vou fazer, não é tipo, estou chateado com você porque não deu certo. É, meu irmão, você é burro, não vai dar certo, eu não vou fazer. Tá. É uma pegada muito diferente da que foi abordada, então talvez isso tenha me incomodado um pouco, mas não nas atuações, mas sim no desenvolvimento desses dois personagens, na criação dos personagens. Eu acho que ficou faltando um pouquinho mais da personalidade deles, que você falou muito bem. Eu acho que se destacou muito na Magali. Eu acho que a gente concordou então, né? As meninas estão perfeitas e os meninos é que estão oscilando. Renatão? Eu concordo, eu acho. Eu não discordo porque os meninos não me incomodaram tanto. A questão de você reconhecer os personagens ali. Eu reconheço o Cebolinha ali. O Cascão, sim, a Paty botou a questão da maneira que ele se porta em relação ao Cebolinha, que ele é mais sarcástico e tal. Porque eu acho que ali a pegada pra jornada que eles queriam colocar da relação dos dois é que o Cascão tava, ele tava querendo seguir a vida dele, queria brincar, queria fazer as paradas e o Cebolinha tava naquele objetivo dele, do coelho, então o Cascão meio que tá cansado. A parada do Cascão ali não é que cara, segue o baile, sabe? Não vamos brincar, vamos fazer outra coisa, ficar focado nisso, não vai dar certo o seu plano porque você é ruim fazendo o plano. Não, ele seguir o jogo. Então eu acho que eles adaptaram... Essa questão do você é ruim, não sabe fazer plano, tem no filme, na verdade. Tanto que toda vez que eles falam plano, ele fala, não, né? Mas ele fala não porque ele acha que o Cebolinha... É porque ele acha que vai dar errado, na verdade. É porque ele acha que vai dar errado, que ele vai apanhar sempre. O negócio é que ele tá sempre cansado de apanhar no final das paradas. Eu acho que sim, ele é o que mudou mais, mas das crianças, nenhuma delas me incomodou a atuação. Sabe uma coisa que eu achei do Cascão? Me passou isso, tá? Na verdade, nos quadrinhos eu sempre achei, quer dizer, pra mim sempre foi o fato de que ele não gosta de tomar banho. Ele não gosta de se lavar. Como muitas crianças, a hora do banho, banho. Não é que, ele tem... Porque nesse filme me passou que ele tem fobia de água. Sim. Me passou isso, que ele realmente tem... Tanto que ele fala isso, olha, você tem negócio com a fome, você tem negócio com... Eu tenho problema com água, pô. E me passou que é uma fobia. E é o grande o grande obstáculo que ele tem que superar, né? Porque durante várias vezes, eles pegaram um caminho contrário só porque o Cascão não queria passar pela água. Então é aquele negócio, tanto que na conclusão, né, quando chega no ponto de cada um tem que o Cebolinha tem que ceder, cada um tem que ceder ao seu defeito, né? Cada um tem que superar o seu defeito. E o Cascão se viu no momento de... Mas você sabe que aí que tá a oportunidade desperdiçada, porque quando eles fizeram esse contorno, né, pra dar a volta e não passar no rio, se você tivesse uma história pros pais, ali poderia ser um momento legal, onde eles pudessem... mas eles saíram daqui da trilha, poderia só cruzar e tal...
E não, aí, sabe, eles podiam ter percebido, não, mas o Cascão tá junto, né? Então tá tudo bem. Se o Cascão. Sabe, eu não sei, parecia... Você falando é legal. Seria legal eles chegarem até ali e, tipo, algum dos pais chegar, sei lá, o seu Cebola chegar e falar, não, vamos atravessar. Igual o seu Cebola, seria o Cebolinha. Ah, vamos atravessar aqui, é só atravessar o rio. Aí o pai do Cascão, não. Isso. Vamos por aqui, porque o meu filho não iria pela água. Não, Isso ou seria legal, o próprio pai falar assim, não, por aí eu não vou. Sabe, você repetir a piada pelo ponto de vista dos pais. Também seria bom. É uma oportunidade desperdiçada, definitivamente. Não, é engraçado que assim, eu gostei muito do Rodrigo Santoro. Gostei muito. Olha só. Eu gostei muito. Apesar de, eu achei assim, se eles tiveram a audácia de colocar o louco, porque o louco, na história, é sem freio, né? Não, tudo pode acontecer, louco é isso, né? Exatamente. Vocês podem não ter gostado, mas ele é isso. E eu senti uma falta de uma audácia maior de quebrar a quarta parede, entendeu? O louco tá em 5 minutinhos de filme, só. Então eu achei legal, curti, sabe? Só que cara, por que não? Por que não ser mais audacioso? Por que não quebrar realmente a quarta parede e falar com a gente, entendeu? Gostei. Até porque eu gosto muito dele, né? Já que o Maguinho citou ele, o Felipe Fernandes também gostou do louco do Rodrigo Santoro. Eu confesso, assim, não é questão de gostar ou desgostar. Eu acho que a cena dele encaixa. Tem muita gente que acha que não encaixa. Eu acho que encaixa. Eu quero ouvir o Renato sobre isso. Mas a minha pergunta é, o louco é aquilo ali, né? Pra mim, o louco nunca foi um personagem feito pras crianças. Ele é um personagem que você lê e você fala assim, cara, parece que foi um cara fumado lá no estúdio Maurício de Souza que criou esse personagem e ele casa. Ele é o Deadpool da Mônica, vamos dizer assim. Então, assim, pra mim, faz sentido o personagem ali. Eu senti falta, já que você resolveu botar o louco, que pra mim não é um dos mais dos favoritos, você poderia ter botado outros personagens que eu queria que tivesse. Chico Bento, por exemplo. Eu só queria que eles tivessem feito uma menção ao Chico Bento. Só isso. Queria ver um menino vestido de Chico Bento, numa foto. Já tava feliz já, mas tudo bem, era o meu favorito. Mas assim, o louco pra mim é aquilo ali, ou não? Concordo com você e concordo com o Mago. Eu não fiquei incomodado com a maneira que eles representaram o louco no filme, nem com a atuação do Santoro como louco. Uhum. Eu só não gostei da cena. Eu não achei necessário você usar o louco nesse filme. Não achei necessário você usar o louco naquele momento. Toda a questão do louco com o Cebolinha meio que não levou pra nada, não foi pra frente. O louco levantou sim questões que eu achei que o Cebolinha poderia trabalhar com elas depois, seriam coisas que poderiam voltar a ficar na cabeça do Cebolinha, mas no final eu não acho que ficou tanto. Eu acho que a questão do confronto dele com a Mônica, por exemplo, deixou muito mais claro o que ele deveria mudar, ele vê o que os amigos dele presos, são outros elementos que fizeram ele refletir sobre isso. Lógico que pelo louco ter falado aquilo, a gente pensa, o louco falou aquelas coisas, chegou naquele momento, o Cebolinha vai lá e pensa ao contrário, ou enfim, ele resolve mudar a maneira dele. Eu acho que sem um louco na história, a história poderia se desenvolver da mesma maneira. Não me incomoda a representação do personagem, nem a interpretação do ator. Só o momento... Me incomoda a utilização do personagem naquele momento. Eu achei desnecessário. Discordo um pouquinho, porque eu acho que a gente falou isso, né? Que a gente falou da relação do Cebolinha com o Cascão, com essa coisa de porque ele tá de saco cheio e tal. Mas na verdade, pra mim, e sempre foi a sensação que eu tive com relação à presença do louco nos quadrinhos, eu acho que o louco conversa muito com o Cebolinha, com a obsessão dele, né? Com as loucuras que perpassam pelas obsessões do Cebolinha. Então eu acho que ele faz parte do universo do Cebolinha e talvez seja necessário aquele momento em que ele conversa talvez com ele mesmo, eu não sei, porque eu sempre me perguntei isso, assim, sobre quem de fato é o louco, qual é a representatividade dele nesses momentos em que geralmente só o Cebolinha que vê que ele tá ali, que na verdade eu acho que era o momento dele parar pra refletir sobre o que estava acontecendo e sobre tudo, então eu acho que se encaixou muito bem. Eu gostei da atuação, gostei do momento, e eu acho que, eu entendo que se você retirar, ele não vai ter um impacto, mas eu acho que como a gente tá falando sobre essa jornada do amadurecimento, e na verdade, tanto quanto nos quadrinhos, se você retirar o louco, a não ser das histórias que são sobre o louco, não sobra muita coisa, assim, não falta muita coisa, mas eu acho que é um momento em que ele para conversar com ele mesmo e com as questões dele. Então eu acho que faz parte desse processo de amadurecimento dele, de refletir até sobre as obsessões dele, Sim. Então eu acho que se encaixou muito bem pra mim com relação a isso. E talvez tenha reforçado essa minha ideia de que, na verdade, é ele com ele mesmo sempre, né? Aham.
Legal, não tinha pensado por isso. Eu queria falar um pouco do Daniel Rezende, porque assim, o diretor do filme, né? Porque me parece que a pergunta que ele mais ouviu, acho que em todas as entrevistas que ele deu, foi por quê? Por que sair de Bingo, Rei das Manhãs, que é um filme com temas completamente diferentes, né? De um gênero completamente diferente, para um filme desse? E a resposta dele é muito sincera, assim. Ele disse que ele não quer repetir projetos, ele não quer fazer no filme seguinte o que ele já tinha acabado de fazer. Ele quer o desafio de fazer um filme que seja novo pra ele, que ele não saiba fazer. Então ele achou que ver um filme da Turma da Mônica, ele falou, legal, eu sempre fui fã, quero ver, mas eu acho que eu sei fazer. Eu não quero ver pelo ponto de vista de alguém, eu quero fazer. E ele citou um fato também de usar a riqueza da nossa cultura pop, tanto no caso do Bingo, como no caso da Turma da Mônica. Isso que eu acho que responde até aquele negócio que a gente tava falando de como é que esse filme vai ser vendido lá fora, né? Isso não passa na cabeça, aparentemente, do Daniel Rezende, né? Ele quer que seja um produto brasileiro que agrade as pessoas aqui no Brasil. Isso eu achei uma coisa muito legal. O Maguinho elogiou um pouco ele, mas queria perguntar, Maguinho, você continua gostando do diretor? Veria os próximos projetos dele? Provavelmente não será a Turma da Mônica, porque segundo ele quer fazer uma coisa diferente, né? Não, claro, isso deixa claro, assim, ele é um diretor muito genuíno, assim, quer estabelecer laços com o nosso país, com a nossa cultura. Isso é fantástico, cara, isso é fantástico. É um diretor completo e que não se limita a fazer mesmos projetos. É um cara que, assim, tem que ser respeitado. Eu te falei, é um dos grandes nomes dessa nova safra. Não tem nada contra ele com a Turma da Mônica. Continua sendo um diretor extremamente respeitado por mim. Apenas que eu não gostei do filme que ele fez, só isso. Tem tanta chance. Renato, Daniel... Continuo acompanhando ele, cara. Fez um trabalho fantástico. Dessa vez eu concordo com tudo que o Maguinho falou. Eu acho que ele é um diretor talentoso. Mais uma vez provou que ele consegue dominar outros gêneros. E eu fico ansioso pelo próximo projeto dele, cara. Você falou assim, perguntaram muito pra ele por que ele aceitou esse projeto. Mudar da água pro vinho, assim, de uma coisa tão diferente. Eu acho que você ser brasileiro, você ser um diretor de cinema brasileiro, e você receber um projeto da Turma da Mônica, uma proposta pra fazer a Turma da Mônica, você não aceitar, é um ato não patriota. Então eu acho que ele tem que aceitar, cara. Tipo assim, você aceita não só porque você quer fazer um filme diferente, uma coisa assim, mas é porque, cara, é uma oportunidade quase que única. Todos esses diretores, eles, assim como nós, tiveram um contato com esses personagens. Ter um artista, você ter uma oportunidade de poder contar uma história desses personagens, especialmente baseando numa história tão interessante como é a do Laços, é uma oportunidade única e eu acho que ele soube aproveitar muito bem. Paty? Esse filme, como a gente falou, é uma proposta simples, né? Uma história simples de amadurecimento e podia ser só um filme simples de amadurecimento. Mas é um filme lindo. É um filme que em vários momentos você pensa assim, meu irmão. Cara, tem momentos de quase de tirar o fôlego, assim, de tão interessantes que ficaram, de tão bonitos, de tudo que foi feito visualmente nesse filme, é muito diferencial do que normalmente a gente vê num filme do gênero, seja ele nacional ou não. Então você ter um filme nacional, que você tem essa qualidade de produção, como você falou lá no início, cara, é um diferencial que chega a ser absurdo o que eles fizeram visualmente com esse filme. Então, assim, não tem como não continuar seguindo ele, onde ele for a gente vai, nosso Messias. E é isso, assim, não tem como. E, cara, se vocês estão ouvindo esse cast sem ter visto, se você vai ter a mesma sensação do Maguinho, não gostar da história, é impossível não gostar desse filme visualmente. É impossível você ser arrebatado, principalmente pelo visual. Então, já valeria por isso. Então... Aliás, o Daniel respondeu também sobre o fato de uma sequência, né? Pergunta meio óbvia, todo mundo fez pra ele. E ele disse que vai depender, claro, do sucesso do filme aqui no Brasil, se o público comprar, quiser mais um. Mas eu acho que, até por esse argumento dele, fica claro que ele não voltaria. Pelo menos agora ele não voltaria a fazer um filme e se repetir no projeto. Então, ficaria na mão de outro diretor. Maguinho, você veria uma sequência? Você gostaria de ver? Você acha que dá pra explorar mais esses personagens? Cara, bela pergunta essa pra mim. Os mesmos atores, claro, né? Eu acho que eu viria porque você tem uma chancela que faz parte da minha vida, entendeu? Por mais que eu não tenha gostado desse, eu viria uma sequência assim, até pra saber se eu iria gostar. Mas eu também concordo, eu dificilmente acho que ele, no momento agora, daqui a alguns anos, ele voltaria pra esse projeto. Acho que ele tem uma gama e tem uma mente, né, muito própria para ir para alçar voos muito, muito maiores e muito diferentes. Eu acho que a vantagem desse projeto, que é baseado nessa graphic novel, é que todas as graphic novels, elas são muito diferentes umas das outras.
Então eu acho que mesmo você fazendo um projeto dentro do mesmo universo, nesse caso, talvez a chance dele voltar estaria no fato de que são histórias que são completamente diferentes, você tem personagens completamente diferentes e com visuais completamente diferentes. Então, assim, se eles seguissem por esse caminho de continuar explorando as graphic novels, não seria impossível de você ter esse mesmo diretor fazendo uma coisa completamente diferente do que ele fez nesse projeto. Na verdade, essas graphic novels que eles lançam por esse selo, que eu saiba, elas não conversam entre si. Mas, não, porque ela tá falando, existem outras histórias, isso aqui. Por acaso, Laços tem 2 continuações. Eu acho que vai ter uma sequência desse filme. Uhum. Gostaria do Daniel que ele voltasse, né? Gostaria de ver ele retornando no projeto, mas eu acho muito difícil. Eu também. Eu não contaria com isso, pra falar a verdade. Sem dúvida. E eu vou te falar, o filme perde muito com o não retorno dele. O não retorno dele faria, tipo, legal, vamos fazer a continuação do Laços. Quem vai fazer? O que essa pessoa pode trazer, entendeu? Então, a falta dele, eu acho que pode sim afetar muito no filme. Por mais que eu tenha gostado muito do filme, muito se deve à direção dele, a maneira que ele dirigiu os atores, como eu falei, eu gostei. Toda a questão estética do filme, eu achei impecável. Eu acho que ele trouxe, como eu falei, as páginas, ele deu vida para aquelas páginas na tela de cinema. Então, eu acho que é muito por causa dele. Então, se ele não voltar, fica aquela dúvida de como vai ser. Sem dúvida. No meu caso, como eu falei, mais de 50% do motivo de eu ir ver o filme foi o Daniel. Toda a carreira que ele tem, eu acompanhar essa carreira e admirar muito o trabalho dele. Então, assim, se os produtores, né, se a produção que é da Bionica Filmes e da Quintal Digital, se eles estão ouvindo a gente de alguma forma, se vocês não puderem trazer o Daniel de volta porque ele não quer, ou enfim, traga um cara como ele, né? Traga um cara que não necessariamente tenha experiência com filmes infantis, tenha feito Chiquititas ou Carrossel, mas que trabalhe muito bem essa parte técnica, entenda muito bem que um roteiro é importante, que uma edição é importante, que uma fotografia é importante. Isso é o que eu quero para uma sequência. Se vai seguir com os mesmos personagens, enfim. E outra, já falei e vou repetir, Chico Bento neles, cara. Tem que trazer o Chico Bento, não pode deixar ele fora de 2 filmes. O Renato falou aqui, cena pós-crédito, gente, pelo menos, no mínimo. Cara, eu juro que eu esperava. Eu tava no cinema sentado, eu falei assim, eles vão terminar com o Chico Bento. Eles vão, naquela festinha, no final, vai entrar, olha, seu amiguinho lá de não sei onde. Um ai, pelo menos. Cara, quando eles se embrearam na floresta, eu falei, vai aparecer o Chico Bento. Tenho certeza que vai aparecer. Mas tudo bem. Cara, sabe o que eu esperava? Eu esperava É claro que, como é o graphic novel, talvez não fosse ter, mas eu esperava aquele finalzinho que a gente sempre lia primeiro, aqueles 3 últimos quadrinhos, sabe? Aquela última historinha de 3 quadrinhos, sabe? Seria genial. Eu achei que fosse ter uma cena pós-crédito que fosse isso, assim, aqueles 3 últimos quadrinhos do final da revistinha. Paty, deixa eu começar com você pela sua nota para o filme e a sua conclusão final. Gente, eu dou 4 queijinhos também. Eu achei que tem coisas que podiam ser melhores no desenvolvimento, principalmente do roteiro, mas, cara, eu amei muito, eu chorei, eu ri, eu me emocionei pra caramba e curti, fiquei impressionada com a direção de arte, com a fotografia, e, cara, foi um filme que me agradou demais, e eu tenho escutado, como os amigos sabem que a gente faz cast, que às vezes escreve uma crítica aqui, outra ali, sempre me falam, Paty, você já viu, você gostou, eu amei muito. Então, eu tô ouvindo muita gente falar que gostou muito do filme, então eu acredito no sucesso aí do Mônica Laços. Vida longa ao TMU, como estão chamando por aí, o Turma da Mônica Universe, e que venham mais filmes. Legal. Maguinho, vou pular pra você, a gente tá curioso da sua nota. Bom, vamos lá, vou fazer só um apanhado de tudo que a gente falou aqui. Eu adoraria ter gostado, sério mesmo. Não vem as pessoas falarem nos comentários, o Marcelo não tem coração, o Marcelo é isso, cara, não. Se acostuma, relaxa. Não, isso aí porque, as pessoas assim, falam, cara. Não, mas é porque eu quero que vocês entendam que isso fez parte da minha infância e adolescência, entendeu? Isso fez muito parte, sabe? Então, pra você ter uma ideia, eu continuo chegando em casa do bar e coloco às vezes passando os canais tipo 3 da manhã, tá no Cartoon passando e eu fico vendo, é maravilhoso. Eu fico vendo no YouTube o Mônica Toy, cara, que tem, 1 minuto e é maravilhoso. Toy. Cara, é fantástico. Sabe? Então, assim, eu amo esse universo inteiro. Porém, o filme, pra mim, não funcionou. É uma pena. Adoraria ter curtido. Por tudo que eu falei aqui, eu tenho que ser coerente ao que eu falei, né? Então, eu dou, pela estética do filme, pelo Daniel Rezende estar ali, 2,5 queijinhos. 2 queijinhos e meio. Muito bem. Faz Toy de novo aí, Maguinho. Toy. Obrigado.
Renatão, sua nota? Eu vou dar a mesma nota que eu dei no meu Letterboxd, 4 também. Que é redondo com o filme que eles entregaram. Gostei das atuações, gostei da direção, gostei da maneira que eles trabalharam com o material original. O filme me agradou, me divertiu, quero ver de novo. É um filme que eu me interessaria em ver de novo. A gente brincou muito aqui, a gente discutiu muito aqui, mas como sempre, é tudo nas melhores intenções. Eu de verdade convido o Maguinho a ver de novo esse filme. Porque ele mesmo falou que teve... ele falou que teve crianças, essas coisas. Eu sei que o Maguinho é um cara mega metódico na maneira que ele assiste os filmes dele, então... Cara, tenta ver de novo, entendeu? Abre esse teu coração gelado e imagina que é o Virei Gato, entendeu? Que você vai se divertir um pouco mais. Então é isso, cara. Eu curti o filme, minha nota é 4 e segue o jogo, vambora. Olha só, eu vou dar 4 queijinhos também, gostei do filme. Eu concordo que tem defeitos, eu concordo que cenas poderiam ser melhor trabalhadas, mas no fim das contas, o que não funcionou pro Maguinho funcionou pra mim. Eu gostei dos personagens, eu gostei dos atores mirins, que são a alma do filme, e eu gostei simplesmente da dinâmica deles. Eles funcionam, convencem você que eles realmente têm uma amizade ali. O filme tem uma história com problemas, mas os problemas não... Como é que a Patrícia fala? Não perpassam as qualidades que esse filme tem. Então eu dou 4 queijinhos também. Acho que a gente fechou bastante nessa nota. Queria agradecer a presença de todos vocês. Não é com frequência que a gente vê o Maguinho com ódio no coração, com um coração gelado desse, mas acontece, de vez em quando acontece, às vezes é no filme que você menos espera. Mas Maguinho, eu quero te agradecer pela presença, como o Renato falou, provavelmente esse cast nem existiria, embora a gente tenha gostado bastante dele, mas a gente provavelmente só falaria nos filmes de junho, né? Então, quero te agradecer aí pela sua presença e que você dê seus contatos aí, inclusive o seu Letterboxd. Bom, é um grande prazer estar aqui falar desse filme, independente do que eu achei ou não, né? Eu acho que o bate-papo já vale, né? Não, já vale, claro. Eu acho que o público... Eu acho que isso é uma função nossa, cara. A gente expõe aí vários pontos de vista, entendeu? A gente fala pra muita gente em outros países, em vários países, e eu acho importante, né? Quem puder conferir... Assim, eu acho que vai fazer muito sucesso o filme, né? Eu acho que pra garotada... Eu acho que vai sim, entendeu? Eu vejo bons louros pra ele. Quero bater um papo comigo, estou nas redes sociais, Facebook Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço, meu Letterboxd eu continuo sem lembrar, né? Até o final do ano a gente acerta. Então é isso, cara, agradeço a todos, né? Vejam o filme e comentem aí o que vocês acham, um abraço e até a próxima. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Paty, que lindo que você pôde participar com a gente também. É sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Por favor, deixe seus contatos. Gente, olha só, eu vou fazer um momento Maguinho, porque esses dias eu venho aqui e eu dou as minhas redes sociais para as pessoas, né? Não, me sigam lá. E aí, às vezes, eu entro no meu Instagram, por exemplo, e várias pessoas aleatórias me pedindo solicitação. E eu sempre digo não, porque eu penso assim, porra, não conheço essa pessoa. Eu tô olhando pra caixa com uma cara, mas não é porque eu tô chocado. Eu tô chocado que existe uma opção de você pedir solicitação. Eu nem sabia. Se vocês são ratos, me mandam uma mensagenzinha dizendo que vocês são ratos. Por favor, porque senão vocês vão ficar lá nesse limbo. Eu não sou, é porque, sei lá. Enfim, é isso. Patrícia Costa nas redes sociais. Me sigam, me mandem uma mensagenzinha pra eu saber quem vocês são, ratos queridos. E, cara, é um prazer enorme. Que delícia que foi bater esse papo. E, cara, o Maguinho, ele tem esses rompantes quando ele tem muita expectativa com uma coisa. Sempre acontece. É verdade. Quando ele tem muita expectativa de uma parada que ele queria muito e não é exatamente o que ele queria, ele fica muito puto sempre. Isso acontece com mais frequência do que a gente tá dando a entender do que acontece. Cara, assistam sim, porque vale muito a pena. Nem que seja pra discordar da gente, pra concordar com o Maguinho. Vale a pena. Obrigado, Paty, mais uma vez. Renatão, poxa, foi lindo juntar todo mundo pra um filme tão legal. Falar dos 4 da Turma da Mônica. Sem 4 aqui desse lado não tinha como. Foi difícil convencer o Rafaelo, então foi um prazer que você abriu aí o Estúdio 2 pra gente. Deixe seus contatos aí pra gente também, por favor. Imagina, cara, seria um prazer poder gravar com vocês, receber o pessoal aqui, né, pra gente poder bater um papo, especialmente um filme e um tema, né, que é muito especial pra todos nós. É isso que eu acho que é legal. Tipo, a gente bota os pontos e discorda, e no final a gente concorda em discordar e segue o jogo, cara. Cinema é isso, entendeu? E você respeitar o próximo, eu acho que é o mais importante. Minhas redes sociais
sociais é Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. Também tô no Letterboxd, sempre comentando todos os filmes que eu tô vendo. E também, ó, essa é uma novidade nesse mês, eu tô no TV Time, que é um aplicativo de séries. Se você por acaso é viciado em série, Que legal. a Paty também tá lá. Então, se você é um viciado em série e usa um aplicativo pra poder comandar, controlar tudo que você tá vendo, todos os lançamentos, me procura lá, Renato Maciel, Patrícia Costa no TV Time. Eu tô sempre marcando tudo que eu vejo e fazendo um comentário em cima de cada episódio das séries recentes. Então, Big Little Lies, eu tô comentando sempre os episódios novos, Handmaid's Tale. Me segue lá pra saber tudo que eu tô assistindo em séries também. E é isso, valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, Renatão. Achei legal isso que a Patrícia falou de você ouvinte, se quiser seguir a gente, se quiser que a gente tenha esse contato nas redes sociais, avisa a gente, né, que eu sou ouvinte do Ratos e tal, eu queria acompanhar o que você posta também. Não, o meu tá liberado. Quem quiser seguir, vai seguindo como já tá acontecendo. Mas se você veio pelo Ratos, manda um direct, fala, e aí, seu merda, vim pelo Ratos. Sua opinião é muito boa da Mônica. Fica aí a dica, né? Dá um toque que você escuta aqui o podcast. Eu sou Marcelo Cipreste, e você pode acompanhar todos os filmes que eu vejo, inclusive Turma da Mônica, no meu letterboxd.com/mcipreste. Não tô no TV Time ainda, porque eu não tenho paciência e não tenho disciplina pra ter muitas redes sociais. Então eu não tenho nem Instagram, pra vocês terem a ideia. Eu prefiro ficar só no Letterboxd e no Facebook, que aí eu ainda consigo me organizar. Mas eu tô lá no Orkut, em algum lugar. Pode procurar. Rapscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e que venha a Turma da Mônica 2, Rise of Chico Bento. É o que o Maguinho falou, tipo, a gente debate, a gente fica aqui, discorda, mas isso é normal, cara. O importante o importante é você ter respeito e entender a opinião dos outros, entendeu? Cada um tem a sua opinião, Isso é cinema. Isso é cinema, entendeu? Tem gente que tem opinião ruim igual a do Mago, tem gente que... mano. Igual a gente... Mas o importante é respeitar. O importante é respeitar a opinião desse cagalhão, né? O importante é respeitar a opinião de merda do Maguinho, mas tirando isso...